Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vamos nesse instante, meus amigos, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando a proteção de Deus, nosso Pai, de nossa Mãe Maria Santíssima, envolvendo a todos vocês dentro dos vossos lares. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre bem-amado, por mais este momento de reflexão espiritual. Que Deus nos abençoe a todos na noite de hoje. Continuando os nossos raciocínios em torno dos Evangelhos de Jesus, nós hoje trouxemos para a nossa ligeira avaliação, rápida avaliação, alguns momentos de curas que foram realizados. Hoje nós vamos nos reportar ao Evangelho de Marcos, do capítulo 10. Antes, porém, nós vamos tecer alguns comentários. O que foram e o que significaram as curas de Jesus no tempo em que ele vivia e hoje, na atualidade, como é que nós estamos fazendo a leitura desses processos curadores e curativos da alma. Nós podemos ver que muitos, pelo menos nas avaliações históricas, nos evangelhos, muitos foram os doentes e as doenças curadas por Jesus. Eram fatos, realmente foram curadas. Não são parábolas, foram fatos. E dentre a multidão de doentes, encontrava-se coxos, cegos, leprosos, e os portadores de doenças e sofrimentos mentais, que eram comumente chamados de endemoniados. Naquela época não havia catalogação das doenças mentais, como hoje nós já sabemos e temos conhecimento, como a depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia e tantos outros sofrimentos da alma refletidos no nosso corpo humano. Então, as doenças de pele, por exemplo, como a lepra, elas tornavam as pessoas por ela acometidas excluídas do convívio social. Veja que sociedade, que momento Jesus vivia. Como eu acredito, como ele se compadecia. Os leprosos, por exemplo, eles viviam excluídos e eram levados para o chamado Vale dos Imundos. Olha, que absurdo, não é? Que absurdo para nós hoje que já achamos tanta coisa horrível, né? Em termos de cuidados físicos, de cuidados mentais. E o que é que nós observamos e que temos visto, inclusive alguns estudiosos que também concordam com essa assertiva, é que Jesus, em nenhum momento das curas realizadas, ele disse: eu te curei, eu te curei. Não. Se vocês observarem, podem reler os textos, ele diz: vai, a tua fé te curou. Ou vai e não peques mais. Ou em outros momentos ele se refere: teus pecados te são perdoados. Veja que interessante. O que é que significa pecado aqui? Pecado significa errar o alvo. Não é o que nós estamos pensando, não é? Pecado significa simplesmente errar o alvo. Então, qual é o alvo? Nós vamos ver que aqui qual é o objeto da cura. O alvo é o cumprimento da lei divina. Então, errar o alvo é descumpri-la por ignorância, por rebeldia ou até mesmo por maldade, o que é pior, o que torna a falta e o erro muito pior. Então é muito importante a gente observar, quando a gente vai estudar sobre as curas de Jesus, quando Jesus associa o adoecer a perder o alvo. Adoecer é o pecado. Teus pecados te são perdoados. Então, adoecer nesse caso aqui é quando há o desvio da lei.
Jesus deixa claro que ele não trabalha apenas com corpos humanos, mas com a nossa consciência, que é Deus em nós. A consciência que é a lei divina que está lá traçada em nossa consciência. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Então é bom que a gente passe também a ressignificar o sentido e o objetivo da cura. Então, as curas de Jesus transmitiam uma lição muito mais profunda. Por exemplo, no caso das cegueiras, das atrofias físicas, o que é que nós podemos nos perguntar? Onde está a minha cegueira? Onde está a minha paralisia? Em que momentos, em que instantes eu estou cego? Nas minhas relações pessoais, nas minhas relações amorosas? Em que é que eu estou paralisado? É motivo para a gente começar a se questionar. Então a gente observa que se nós levarmos em conta a tridimensionalidade do homem, ou seja, o triple aspecto do homem, nessa sua interexistencialidade, como seres interexistenciais, nós vamos ver o corpo como esquadro da alma. Então vai ficar muito difícil se nós não compreendermos que nós estamos no corpo, mas que nós não somos o corpo. Fica mais fácil para que a gente possa entender os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades e, sobretudo, as nossas doenças. Ou seja, os nossos pecados, os desvios da lei. Ou seja, mais uma vez com Jesus, o desvio do alvo, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, nós vamos ver que essa dimensão corpórea, tridimensional, ela nos esclarece muitas coisas. Então, a doença, nesse caso, pode ser a cura? Que tal a gente passar a repensar? Porque mesmo que a gente fique curado, que Jesus venha aqui nos cure, a gente vai morrer um dia. Todos os que Jesus curaram morreram. Porque a morte, ela é natural. Nós estamos aqui e vamos partir um dia. Então, não resolveu como é que nós podemos dizer, não resolveu, dando esse dom da eterna vida no corpo. A vida continua. E o tratamento e o trabalho que Jesus fazia era tão somente com as consciências. E os efeitos físicos, através da transmutação energética, eles existiram, de fato, como existe até hoje. Irmã Dulce não está aí curando? Qual é o mecanismo das curas de Irmã Dulce? Se não trabalhar nessa dinâmica energética do ser. Quantos espíritos magnetizadores, espíritos elevados estão curando? E por que Jesus não podia curar? Agora, cura os sintomas, cura os efeitos, mas é preciso que a gente vá até a causa da doença, a causa da dor e do sofrimento. Então, nós vamos ver aqui que essa tridimensionalidade nos explica muita coisa. Embora a gente não vá aqui se aprofundar, né? Não é o nosso caso nesse momento, mas a gente pode ver que existe um corpo espiritual, existe um corpo intermediário que é uma dimensão consciencial e energética do ser, que Paulo de Tarso se referia nas suas epístolas como sendo o corpo incorruptível da alma. Então, esse corpo que nós, espíritas, espiritualistas, pesquisadores chamam de perispírito, ou modelo organizador biológico, ele que é um intermediário entre o corpo físico, o espírito, que é a nossa essência espiritual, a nossa individualidade, e lança através dessa área energética no corpo físico. Então, o corpo passa a ser o escoadouro da alma. E aí o perispírito vai exudando, jogando no corpo físico todas as imperfeições, todas as energias negativas da alma,
do sentimento, das emoções. Não é fácil. Também não é impossível dar um tempinho para a gente passar a perceber essa nossa dimensão físico-psíquica e espiritual. É muito bom que a gente comece a se sentir espírito que está estagiando no corpo físico. E dele precisamos cuidar para termos a saúde necessária. Então, onde é que Jesus vai atuar? Ele vai atuar diretamente na causa, que é o doente. Então, Jesus não trabalha com as doenças. Se vocês observarem, a medicina atual, os pesquisadores já descobriram que não existe doenças, existe doentes. Existe doentes. Então, o que é que nos diz? Vamos ver aqui um pouquinho, com a ajuda de Emmanuel, o que é que ele nos diz para a gente passar aqui rapidinho sobre essa questão inicial. Emmanuel nos adverte sobre a nossa condição de doentes. Então ele diz: o lembrete de que somos espíritos que carregamos débitos adquiridos nesta e em outras existências passadas, embora reconheçamos Jesus como médico de almas e recebemos dele um vasto receituário com vistas à terapia da alma. Olha que beleza, olha que verdade, que verdade. Aceita quem quiser aceitar. Então é melhor a gente ir aceitando, para a gente ir administrando com cuidado, não é impondo ideias, mas vamos administrando com devido cuidado. Então assim é que é, nos diz Emmanuel. Para o egoísmo, o que é que Jesus, qual é o receituário para o egoísmo? Qual é o remédio? Faze aos outros o que desejas que te façam. Para a doença da cólera, o mal da cólera, qual é o receituário? Na paciência possuirás a ti mesmo. Olha que beleza. Que beleza! E quanto nós podemos evitar nos momentos de cólera, quando a gente recorre à oração, evitando tantos males. Já temos visto pessoas que se dizem lúcidas, jogarem pratos, objetos. Já vimos filhas que mataram seus pais, de casos que inclusive mataram os pais num instante de ódio, de demência passageira, jogaram um prato e mataram o pai, atingindo a cabeça, terminou no hospício. Por quê, meu Deus? Por quê? Quando esse trabalho poderia ser preventivo. Quantos males nós poderíamos evitar? Com cordialidade, com bondade, com tolerância. Então diz mais ainda o mentor: sim, somos espíritos enfermos, com ficha, prontuário médico, eu aqui coloquei, específica nos gabinetes de tratamento. E aí nós vamos observar que quando nós reencarnamos, nós temos a nossa ficha, que é chamada ficha kármica. É um termo que usam aí, porque no espiritualismo moderno a gente não usa muito karma, não é isso? Chama ficha kármica, com todos os nossos relatos, as consequências dos nossos atos e, sobretudo, aquilo que nós precisamos melhorar. Às vezes, numa encarnação, nós só precisamos trabalhar a paciência, um pouquinho de cada vez. Não precisamos ser esses heróis, né? Que para ficar com a ficha limpa, não é por aí. Então ele diz: é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, olhe que aqui é muito interessante, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. É ou não é verdade? Se não tomamos a medicação, se não fazemos os regimes alimentares necessários, como é que nós vamos conseguir a cura do corpo? Pelo menos aqui, extentoriamente, é o que mais desejamos. Que a cura tem que ser da alma. Tem que ser corrigir as nossas imperfeições que estamos lançando no corpo, maltratando o nosso corpo.
Então, é preciso considerar esses remédios espirituais. Remédios espirituais para causas espirituais. Então, diante de Madalena, olha aqui que capítulo interessante. Diante de Madalena, que era enferma da alma, Jesus administra-lhe o quê? As lições medicamentosas do amor. Lembram do que nós falamos aqui, Maria? O amor cobre a multidão dos pecados. Maria não conhecia o amor, mas Maria queria amar e queria ser amada. E com Jesus ela aprendeu esta lição. Era uma mulher que no tempo era chamada de possuída de 7 demônios. Nós já falamos aqui nos momentos de Maria de Magdala. Subjugada por espíritos e por influências também espirituais. Que lhe vampirizavam o fluxo energético e as forças sexuais da alma. Maria era também vampirizada, como tantos outros nossos irmãos, como até nós, sem o sabermos, o vampirismo telúrico é natural. Nós nos tornamos, sem querer, automaticamente como vampiro dos outros, sugando as energias dos outros. Então é preciso que a gente vá se redimir, como Maria se redimiu. E o que Jesus fez? Jesus redirecionou essa energia, essa consciência na senda do amor de Deus. Ela o que faz? Obedece. Obedece e segue a Jesus. Curando-se, obviamente, curando-se a si mesma. Então, do que é que Maria foi curada? Quem se lembra? Do orgulho. O orgulho. Ela não aceitava, ela resistia, ela queria que todos estivessem aos seus pés. Mas chegou um momento que a dor é tão grande que ela se entregou, e nós já colocamos aqui, e diante desse olhar amoroso do Cristo, desse olhar compadecido, ela se sensibilizou e passou a fazer com esforços pessoais o seu trabalho de reabilitação moral e espiritual. Com o cego de Jericó, meus amigos, nós vamos entrar aqui em outro espaço magnífico. Eu considero este momento dessa cura de Jesus como Bartimeu, o meu ceguinho preferido. É o meu ceguinho preferido. Porque Bartimeu me ensinou muitas coisas. Muitas coisas eu tenho aprendido com esse espírito. Então, nós vamos encontrar em Bartimeu o homem que decidiu viver. Aquele que decidiu se levantar, sair da beira do caminho, deixar de ser um espectador para viver a vida na luz do entendimento cristão. Então, dizem aqui os evangelhos de Marcos, eu vou ler, dirige-se a Jericó. Vamos ler para a gente se familiarizar com o evangelho. Vai dar tempo aqui, viu? Eu estou olhando aqui os minutinhos para a gente não ficar com a fala muito longa. Porque hoje nós vamos ter o nosso momento de irradiação. Então vamos trabalhar a nossa mente. Não é só ouvir, vamos nos doar, orando pelos doentes, por todos aqueles que necessitam. Então, dirigem-se, continuando na Jericó. Saindo de Jericó, ele e seus discípulos e uma considerável turba, multidão, né? Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, observe, Bartimeu não via, mas Bartimeu ouvia. Desenvolveu a sensibilidade, os sentidos da audição. Então, à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus, o Nazareno começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, já que sabendo que Jesus era o Messias que viria. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio, está escrito aqui nos evangelhos. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o, chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te. Ele te chama. Ele, Jesus, te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. E em resposta a ele, Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? O cego disse: Rabuni. Algumas traduções, em alguns evangelistas dizem mestre ou senhor, mas Rabuni significa meu mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olhe bem, a tua fé te salvou. Vamos então aos considerandos dessa sentença de misericórdia. Que beleza! Bartimeu não era nome, ele não tinha nome. Bar significa filho, Timeu, filho de Timeu. Então, Bartimeu, Timeu significa em hebraico, a palavra significa filho do sofrimento. Filho do sofrimento. Então, era nesse estado, sentado à beira do caminho. Vamos analisar aqui rapidinho. Vendo a vida passar. Não tinha o dom da visão, mas ele ouvia. O que é que significa isso? Quantas vezes nós nos lamentamos pela falta do que nós não temos e não valorizamos aquilo que temos. Olha aí, o exercício. Ele andava, ele falava, ele ouvia, ele não enxergava. Porque, neste caso, Bartimeu, ele ficou cego por uma epidemia na época. Uma inflamação nos olhos. Bartimeu não era o cego de nascença. Entende? E o que é mais doloroso, a cegueira, depois que alguém já conhece a luz do dia, já está familiarizado com a luz. Então, ele não tinha o dom da visão. Então, qual era o clamor de Bartimeu? Não era uma simples lamentação, não era. Era um clamor, e quanto mais eles gritavam, quanto mais eles hostilizavam Bartimeu para que fizesse silêncio, mais ele gritava. Mais alto, mais força, mais vigor, mais vontade. Apesar das dificuldades, dos impedimentos, ele persistiu na busca da luz, na busca da sua cura. Então não era uma simples lamentação. Então, quanto mais admoestado, prestem atenção, mais Bartimeu clamava. Mais. E Jesus, ouvindo, Bartimeu parou. Observe que Jesus aqui representa a vida. A vida não para. A vida é dinâmica. E nós não podemos deixar a vida passar. Jesus, representando aqui o Senhor da vida, parou para atender a Bartimeu. Mas ele não foi até Bartimeu. Observe que Jesus não vai aos doentes. Os doentes é que vão até Jesus. E nesse caso ele disse: tragam até aqui. E o levaram até Jesus. Então, a vida é essa oportunidade que passa. O tempo não volta. O tempo não volta, meus amigos. Então, nós não podemos deixar o tempo, a oportunidade passar na estrada em que percorremos, nem ficarmos sentados na nossa dor e no nosso sofrimento. Diziam que ele estava sentado. Ele estava acabrunhado, sem forças. E quando a vida lhe chamou, olha os convites da vida, ele de pronto se ergueu. De pronto, ele se ergueu. Então, Jesus, ele cresceu, levantou-se.
Então, a vida não vem até nós. É muito bom que a gente passe a refletir aqui na noite de hoje. A vida não vem até nós. Ela nos manda recados. E são esses recados da vida que nós precisamos estar e ficar atentos. Tende bom ânimo, porque a vida só se abre porque você se abriu para a vida. A vida só se dá para quem se doa, para quem se abre para viver, para quem tem vontade. Olha o querer de Bartimeu, insistindo no clamor, pedindo, buscando, não se contentou. E dizem mais ainda. É preciso, aqui há uma citação muito interessante que eu coloquei para nossos lembretes. É preciso abrir os olhos para ver os recados da vida. Enquanto ficarmos cegos ao entendimento maior da lei de amor, da justiça, das leis da vida, nós não vamos ver, nós vamos deixar a vida passar. Nós não vamos entender os recados da vida. Então, Bartimeu estava prostrado, sem forças. Mas quando a vida o chama, é preciso se levantar e caminhar ao encontro da vida. Nesse caso, a representação de Jesus, o Senhor da vida. Ele disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Esse é o sentido da vida, a vida maior, a vida que continua além da morte, a vida que continua apesar de todas as dores, todas as doenças, todos os sofrimentos. Então, Bartimeu, diz ainda que Bartimeu jogou longe a capa. Olha, outra figura representativa. A capa era um costume na época que os pedintes recebiam uma capa para eles poderem pedir. A capa identificava que ele era o pedinte. Essa era a capa do pedinte, daquele que pedia as esmolas. Então, ele jogou longe a capa, jogou fora, saiu para que não atrapalhasse. Ele não precisava mais dela. Ele chegou até Jesus, saindo desse estado de autocomiseração. A capa, a forma, a aparência de pedinte, de miserável. Então, ele desnudou-se, jogando longe todas as aparências. É aí que nós vamos ver que esse nosso encontro com o Cristo não é um encontro de aparências. Precisamos ir nos desnudando. Precisamos tirar as máscaras e vamos como nós somos, na realidade de nós mesmos, como filhos de Deus, em busca da luz. E aqui nós vamos ver que ele retira a capa. E Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Era um exercício da vontade. Então é a vida nos perguntando, o que queremos da vida? Qual é o nosso desejo central? Observe que Jesus puxou o desejo central de Bartimeu. Que era o que ele perseguia naquele momento, o que ele buscava. Era ver de novo, era ver a luz, era enxergar com os olhos das claridades espirituais. Este era o núcleo central de Bartimeu. Então Jesus nos pergunta, é a nossa consciência, o que queremos da vida? Qual é o nosso desejo central? Por que vivemos? Para que vivemos? Como cegos, à beira do caminho, quer dizer, distante, afastados da lei, do caminho da verdade, da vida, do aprimoramento, da libertação espiritual? Ou vamos seguir com Jesus? E aí os mentores dizem, como Emmanuel, pedir com sensatez, peça. Mas peça através do exercício da vontade. Peça com sensatez. E é preciso ver além das aparências.
E diz ainda os evangelhos: e Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho. A seguir a Jesus pelo caminho. Não foi mais lá à beira do caminho, pelo caminho. Agora não mais observando a vida passar. Preso, lamentando, autocomiserando-se da sua dor. Mas seguir a Jesus pelo caminho, ou seja, na senda do viver. Não como pedinte, mas como o artífice da vida. Seguindo Jesus, o nosso modelo e guia. Seguindo os seus ensinamentos. Lembrando que ele nos diz, e nós repetimos sempre estas palavras: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médicos. Ainda, meus amigos, como doentes da alma, doentes no entendimento, doentes e adoecidos na vontade menor, pequena, não vamos nos acomodar. Vamos buscar, sobre a luz das claridades espirituais, enxergar a vida e vamos ao encontro da vida. Viver é preciso. Com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecendo a todos, lembro, podem colocar a sua água, se quiser, para magnetizar, e vamos para o nosso momento de ajuda, de oração, que é chamada a irradiação. Vamos fazer esse trabalho de amor e de doação neste momento, com Jesus e com as bênçãos de nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos também buscar a cura para as nossas almas. Momento de oração e irradiação. Tranquilize o seu corpo e a sua mente. Mãe Santíssima, Senhora do amor e do socorro, envolve o nosso planeta Terra nesse momento de provas e expiações coletivas. Intercedei, Senhora, junto a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por todos nós que rogamos a proteção e a libertação de todos os males. Que todos aqui possamos sentir nesse instante a Tua presença amorosa, enchendo os nossos corações de esperança e fé. Auxilia-nos, Senhora, no atendimento àqueles que sofrem, vitimados pelas dores do corpo e da alma, vitimados pela pandemia que assola o mundo. Unimos os nossos pensamentos e dirigimos os fluidos curadores, energias saneadoras e balsâmicas no socorro daqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Envia, Senhora do Amparo, os Teus Espíritos curadores, e que eles possam canalizar as nossas energias, as nossas forças curadoras a todos os vales da terra, atingidos por calamidades físicas, morais,
e espirituais. Particularmente nesse instante, rogamos pelos lares e pelos familiares que perderam seus entes queridos. Cura, minha mãe, Senhora nossa, as nossas almas adoecidas pela desesperança e pelo medo. Que a legião dos teus filhos, dos santos espíritos curadores, a legião de Maria, os trabalhadores da Cruz Vermelha do Espaço, visitem os doentes, inspirando os profissionais da saúde. Visita o nosso lar, Senhora dos remédios, e cura todos que aqui se encontram com o vosso bálsamo de amor. Agraciados pela tua misericórdia, deixa aqui, impregnados em nossas almas, o teu perfume de paz, de luz, de misericórdia. Paz e bênçãos de luz em cada lar aqui representado. Que assim seja.